Hoje a gente vai continuar falando sobre a Ilíada, uma obra que eu li recentemente. Li uma versão pequena, adaptada, mas já suficiente para impactar e trazer algumas reflexões muito importantes. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre as primeiras impressões que eu tive da Ilíada, que é uma narrativa que foi escrita há mais de 2000 anos. Foi escrita em 800 a.C., aproximadamente, por Homero. E é uma narrativa atemporal sobre a Guerra de Troia, uma guerra que pode ter existido, pode não ter existido, ninguém sabe, é controverso, mas o fato é que essa narrativa traz elementos fundamentais para a gente entender a formação do pensamento ocidental, da cultura ocidental e a maneira como os gregos entendiam essa participação dos deuses junto ao mundo mortal e como isso acontecia quase que naturalmente, sem ter o pensamento que a gente tem hoje em dia, enfim, tão separado dessa convivência entre o divino e o humano. Mas meu ponto hoje é um ponto que eu não trouxe no vídeo passado, e ele é muito curto, muito pontual e essencial para a gente entender, literalmente, o ponto de partida da Guerra de Troia. E hoje eu quero falar com vocês sobre o julgamento de Paris. Inclusive, uma cena que talvez vocês conheçam, tenham ouvido falar, especialmente quem tem o tarô mitológico. No tarô mitológico, esse julgamento de Paris é retratado lá no Arcano 6, dos enamorados, quando você tem Paris, um jovem príncipe, diante de três deusas, Hera, Atena e Afrodite. Naquilo que parece, só parece, porque não é um concurso de beleza, e eu vou explicar a você porque ele não é um concurso de beleza, porque elas não são misses do Olimpo. Daqui a pouquinho você vai entender. Mas é uma cena muito conhecida, muito famosa, e que ilustra esse arcano, que fala sobre escolhas. A história começa com as ninfas. As ninfas eram deusas menores, por assim dizer, dos oceanos. E existia uma ninfa belíssima chamada Tétis. Tétis era uma ninfa que era admirada tanto por Zeus quanto por Poseidon. Zeus e Poseidon queriam se casar com Tétis, queriam ter Tétis para si. Só que sobre Tétis havia uma profecia. E essa profecia dizia que o seu filho seria um homem tão poderoso que ele superaria o seu próprio pai. Quando Zeus e Poseidon ficam sabendo disso, eles desistem de se casar com Tétis e arrumam um casamento para ela com um homem mortal. Nisso eles escolhem Peleu. Peleu é um herói já velho, de idade avançada, e que não representa muita ameaça para esses deuses, porque como ele já é um pouquinho mais velho, a energia dele, aquele ímpeto heróico que ele tem, já está um pouquinho mais atenuado. Logo, Tétis e Peleu acabam sendo prometidos em casamento. No dia desse casamento de Tétis e Peleu, todos os deuses do Olimpo foram convidados, à exceção de uma deusa. E essa deusa que não foi convidada para esse casamento era Eris. Eris é a deusa da discórdia. Eu não convidaria a Eris para o meu casamento também, então eu não posso julgar essa exclusão que Eris sofreu. E como é a natureza de Eris causar discórdia, o que ela faz quando não é convidada para esse casamento? Causa discórdia. Ela fica invisível, vai até o casamento de Tétis e Peleu, e lá no casamento ela pega uma maçã. Essa maçã, ou o pomo de ouro, é onde ela escreve para a mais bela, ou pertence à mais bela. E ela coloca essa maçã na frente de três deusas: Hera, Atena e Afrodite. Quando as deusas se deparam com essa maçã na sua frente, elas começam a se perguntar: ora, então quem é a mais bela? Elas vão até Zeus, perguntam para Zeus: afinal, Zeus, qual de nós é a mais bela? E Zeus, obviamente, não responde essa pergunta, porque ele não queria causar nenhum tipo de conflito, assim como todos os deuses que foram perguntados. Ninguém diz quem é a mais bela. Então, as três decidem o seguinte: nós vamos aparecer em sonho para um mortal e perguntar a esse mortal, afinal, quem é a mais bela entre nós. E elas, então, descem à terra e decidem perguntar para um mortal. Esse mortal é Paris. Paris é um príncipe troiano, filho do rei Príamo e da rainha Écuba. E, embora fosse um príncipe, Paris foi criado longe do seu reinado, porque sobre ele havia uma profecia de que ele causaria a destruição de Troia.
Por isso ele cresceu como um pastor, como um fazendeiro local ali de Troia, para que essa profecia não fosse cumprida. As três deusas descem à terra e aparecem a Paris em forma de sonho. Elas vêm em sonho para ele. E elas perguntam. Primeiro Hera pergunta para ele: Paris, quem é a mais bela entre nós? Se você me escolher, você será o homem mais poderoso do mundo. Atena pergunta para Paris: Paris, quem é a mais bela entre nós? Se você me escolher, você será o homem mais sábio do mundo e não perderá nenhuma batalha. Afrodite pergunta: Paris, quem é a mais bela entre nós? Se você me escolher, tá vendo essa mulher aqui? Ela será sua. E quem vocês acham que Paris escolhe? Afrodite, é claro. E essa mulher que Afrodite havia mostrado a Paris é ninguém mais, ninguém menos do que Helena de Esparta. Helena, uma mulher casada com Menelau, rei de Esparta, e obviamente, depois disso, quando o coração de Helena é dado a Paris e o coração de Paris se apaixona por Helena, e a partir daí a Guerra de Troia tem o seu terreno fértil completamente preparado para acontecer tudo o que aconteceu ao longo da história da Ilíada. E quando Paris escolhe Afrodite, ele renuncia a Hera e a Atena. Ou seja, Paris escolhe uma vida de prazeres, uma vida de atendimento aos desejos, porque Helena representa os seus desejos. Afinal, Afrodite é a deusa do amor, e dos prazeres e dos desejos. Quando ele renuncia a Hera e a Afrodite, ele renuncia automaticamente a uma vida de poder e a uma vida de sabedoria, porque não se pode ter tudo. Hera e Atena se tornam inimigas de Paris e decidem não mais ajudá-lo. Paris tem a bênção de Afrodite, assim como o coração de Helena, e a partir daí se dá o rapto de Helena e toda a história começa a acontecer. A gente precisa entender o seguinte: Hera, Atena e Afrodite não estavam em um concurso de beleza. Eu já ouvi essa expressão, mas não se trata disso. Elas ofereceram a Paris as três formas do ser. Uma forma em que você alcança o poder, uma forma em que você alcança e realiza a sabedoria e uma forma em que você alcança e realiza os seus desejos. Quando Paris escolhe uma vida de desejos, de atendimento aos seus desejos, ele renuncia ao poder e à sabedoria. O que isso ensina pra gente? Primeiro, não se pode ter tudo. Quando você escolhe aquilo que satisfaz você momentaneamente, a curto prazo, porque os prazeres nada mais são do que uma recompensa automática e imediata na nossa vida, você não pode ter uma vida de poder, ou seja, de domínio, especialmente autodomínio, que é domínio sobre si e sobre os seus instintos, e não pode ter uma vida de sabedoria, porque a vida de sabedoria, que é uma vida de prudência, vai exigir de você um discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom para você. E esse discernimento desaparece quando você vive em função dos seus desejos. O atendimento aos desejos, o atendimento aos prazeres é uma condição de vida que não constrói nada. Porque nossos prazeres, a gente está num momento em que a dopamina está vivendo um surto coletivo através de vários estímulos de rede social, de conteúdos rápidos, etc. Quando você se entrega aos seus prazeres, você se entrega à satisfação dos seus instintos, à satisfação das suas emoções. Se você busca um objetivo de, por exemplo, você alcançar um resultado específico na sua vida, de você ter uma carreira, ou de você conseguir emagrecer não sei quantos quilos, ou quando você busca algo que vá te realizar enquanto ser humano, algum valor elevado que te realize enquanto ser humano, você não pode conciliar essa busca com um caminho de entrega aos prazeres. A escolha pelo prazer renuncia ao poder e à sabedoria, da mesma forma que a escolha por um caminho de poder e de sabedoria automaticamente afastam uma vida que é guiada pelos prazeres. E isso não quer dizer que a gente não possa ter prazeres, não quer dizer que a gente não possa ter uma vida de satisfação, em que a gente satisfaça nossos desejos, mas escolher satisfazer os desejos acima de conquistar o poder e a sabedoria fará com que nós não tenhamos nenhum dos três, nem o poder, nem a sabedoria e nem o desejo atendido.
Então, esse episódio específico da Ilíada, que dá o start da Guerra de Troia, é algo que nos ensina muito em relação à nossa vida. Paris é o símbolo do homem que decidiu buscar viver uma vida animal. Ele que cresceu entre animais, como um pastor lá em Troia, ele decide ter uma vida governada pelos seus instintos, porque o lado animal de Paris, que todos nós temos, porque nós somos animais, é o lado que se deixa governar pelo atendimento das necessidades momentâneas. É o que a gente busca na compulsão pela comida, na compulsão das compras, na compulsão dos nossos vícios e em várias outras coisas da nossa vida em que a gente se deixa levar por aquilo que nos atende imediatamente. E isso representa uma renúncia ao poder e à sabedoria. Ou seja, não se pode ter tudo. E além disso, quando você tem um objetivo, um norte, um resultado que você queira ser, ter, conquistar, construir ou alcançar, isso exigirá de você renúncias. Não tem como viver as três coisas ao mesmo tempo. Os seus desejos terão que ser governados por você, para que você tenha o autodomínio, para que você tenha sabedoria. Da mesma forma, se você quer ter mais poder, você precisará aprender a equilibrar o atendimento dos seus desejos com a sua necessidade de se governar. Então não existe almoço grátis, nem na mitologia, nem na vida real. Muitas de nós em que nos colocamos em uma busca, por exemplo, uma meta para 2025, 2026, em que a gente quer chegar a algum lugar, quando os desejos aparecem, quando os impulsos são mais fortes, quando as distrações nos pegam pelo pé, a gente acaba descendo 10 degraus e tem que fazer o movimento todo de novo. Essa é a distração que o desejo causa. Esse é o impulso animalesco que Paris escolheu e causou a Guerra de Troia e que, na realidade, muitas são as Troias que nós vivemos na nossa vida. Quando a gente se deixa levar por aquilo que é mais inferior, por uma consciência que não está alinhada a valores elevados para o nosso destino, a gente é raptada por aquilo que é imediato, aquilo que atende a uma necessidade instantânea, momentânea, e se perde do caminho que é longo, exige trabalho duro, exige determinação, disciplina, continuidade e constância. É natural e absolutamente humano sentir desejo. Como dizia Jacques Lacan, o psicanalista francês, o desejo é essa busca por atender a uma satisfação que nós queremos alcançar. Mas se deixar governar pelos desejos é colocar os cavalos bravos na frente da carruagem, absolutamente sem o menor controle, porque o que vai nortear a sua vida não são os seus objetivos, são os seus impulsos. E aí você acaba criando muito mais um destino de distrações do que um destino onde você escolhe, onde você decide e onde você constrói a vida que você quer. Então é uma reflexão muito curta, muito breve, também tirada da Ilíada, esse livro que trará ainda muito mais pontos a refletir, inclusive essa versão nem traz todos eles, mas a gente continua no próximo vídeo a falar um pouco mais sobre os acontecimentos dessa narrativa tão importante para a nossa cultura ocidental. Me diz aqui embaixo, o que você acha? É possível ter o poder, a sabedoria e os desejos atendidos, todos ao mesmo tempo, na nossa vida? Ou a gente precisa escolher um desses três caminhos para se colocar na coerência daquilo que a gente está buscando? Me conta aqui e a gente se vê no próximo vídeo.